Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou Rafael Ferrari, tô aqui com meu amigo doente. Eu, Khaled. Mano, se você passar gripe pra mim, velho. Não tô gripado. Eu juro por Deus, mano. Não me passa gripe. Não. Tô treinando bem agora, tô fazendo dietinha, tá tudo Você tá bem, plantando velho. até bananeira, cara. Você viu meu Eu vídeo vi. hoje? Eu posso falar que eu vejo os caras legais do CrossFit. Fazendo? Eu falo, nossa, um dia eu queria fazer aquilo. Aí você fez, agora você tá no hall dos caras legais. Caralho, sério, velho? Caralho, velho. Que ideia. Top, velho. Mas eu posso falar, parece fácil, mas não é fácil. Não, Fala é aí. difícil pra cacete, É velho. difícil, cara. Porque você tem que equilibrar, você tem que perder o medo de cair pra trás. É equilíbrio, é força. Tem que saber cair pra você não cair errado. Quase força pra caralho, parece que não, mas é força pra caralho. Quando eu tava no CrossFit, porque eu saí do CrossFit agora. Na época que você treinava. Na hora que eu treinava. Certo. Eu tava tentando fazer isso aí na parede, ficava na parede. Ficar na parede ali. Pra tentar pegar o equilíbrio e a força. E aí não dava. Aí não deu. Não saía. É difícil, meu. Tem que fortalecer muito e tem que perder peso. Falar em perder peso, papai? Fala pra audiência quantos pontos de respeito que você já tá. Eu tô com 3 agora. Pera. Ele tava com menos 20. É. Agora já tá em quanto? Tô com 3. CJ. Caralho, CJ gordão. Caralho, velho, é isso aí. Que trouxa. Ô, meu fofo, vamos falar do que hoje, hein? Um assunto bom hoje, né, velho? É um assunto bom, um assunto delicado ao mesmo tempo, porque pode acabar com o sonho de muita gente. É verdade. E nos dias de hoje, 2025 foi difícil, mas 2026 tá se mostrando igual. Igual ou pior, viu? Igual ou pior. Tá no começo ainda, vamos ver se vai ser pior. Não sei não, já começou. Se for, ferrou, velho. Já começou na força hard já, hein? Já. Vamos falar um pouco de PMEs, né, cara? É isso aí. Sobre como eles passam dificuldade para entrar no e-commerce, como eles sobrevivem, onde eles dormem. Né? Nós vamos Como falar vivem, como se vivem. reproduzem. E eu já começo com uma pergunta para você. Uma pergunta. Hoje, a gente tá ali na frente da Sanders, né? Você ali com a Sanders, ali com a Rafs, principalmente com a Rafs, quando você atende bastante PMEs, né? E eu tenho certeza que muita gente te procura, né? E quando esse pessoal entra em contato com você, qual a primeira verdade dura que você tem que dizer para esse empresário que tá entrando em contato e fala, quero entrar no e-commerce? Qual que é o primeiro impacto? Cara, eu tenho dois grandes públicos aqui. Eu tenho esse cara que tá começando, que hoje já é uma fatia bem menor, porque a maioria das pessoas que chegam pra mim já tem e-commerce, diferentemente de alguns anos atrás, né? Poxa, informação... É. Na época que eu tava na frente da Sanders no comercial, muita gente queria entrar no e-commerce. Tava ali no Marketplace, principalmente no Mercado Livre, né? E queria entrar, mas hoje o pessoal então já tá migrando para as lojas. Já tá migrando, já. A maioria hoje, assim, é um ou outro que chega e fala, eu não tenho loja. Hoje é a minoria, a maioria já tem, e assim, são dores diferentes, né? A dor de quem tá começando agora, e normalmente esse cara já tinha um comércio e ele decidiu, tomou coragem para abrir o e-commerce dele ali e tal, esse cara ele vem com a dor do investimento inicial e da incerteza. Então ele não tem, muitas vezes, a menor ideia do trabalho que ele vai ter, a menor ideia do tempo que vai demorar para ele começar a fazer venda, do tempo que vai demorar então para o dinheiro dele voltar, nem se fala. E esse cara, muitas vezes, ele não tem nenhum planejamento desenhado. Ele só tem a loja que ele pegou numa plataforma fácil de implantar. E um pouco de experiência do Marketplace, talvez. E talvez, então... Quem veio do Marketplace, beleza, mas tem esse cara que eu tô falando aqui, que é um cara que... Ele nem no Marketplace ele tinha só loja física, velho. Entendeu? E ele decidiu ir pro e-commerce. Então esse cara vem com muita incerteza. E aí, quando eu falo pra ele que, você não vai começar a vender no primeiro mês, talvez nem no segundo, possivelmente nem no terceiro. Você vai ter que ter investimentos, você vai ter que trabalhar audiência, você vai ter que trabalhar branding. Vamos ter que trabalhar outros canais que talvez, a gente vai falar disso lá na frente, que talvez vão ser melhores para você começar a monetizar. Existe o lance do Marketplace também, para aqueles que não estão. Então ele começa meio a vir para a realidade. Só que aí, cara, assim, ele já tá num ponto que ele não consegue mais voltar. Ele já implantou a loja, ele já tá com tudo, ele vai ter que ir agora, entendeu? E se ele não tiver fôlego para investir e paciência, cara, ele não vai ficar muito tempo. E aí, quando eu trago isso, essa verdade começa a dar uma machucada. Só que assim, esse tipo de coisa, eu já tento falar antes de fechar. Eu já tento alinhar a expectativa antes, cara.
Porque se eu deixar pra falar isso só depois, o cara fala assim, porra, mas então é assim, né? Não é certeza e tal. Então eu prefiro, cara, que assim, se eu der uma luz pra esse cara, tipo, ó, não é fácil, e ele não fechar comigo, eu prefiro. Do que ele ter uma expectativa gigante, não acontecer e a gente ter algum tipo de rusga e ele sair zoado. E do outro lado, a gente tem o cara que ele já tá no e-commerce, mas ele tá passando por um momento difícil porque ele não cresce mais, pelo contrário, ele perdeu grana, ele tá com o e-commerce dele estagnado e tá com um custo muito alto. Esse cara aí, ele tem, assim, uma série de dores que vão, desde a dificuldade de vender, né, até a dificuldade de investir. Descobrir os canais certos. Eu tô com um desse, inclusive, que é recente. Cara, a gente tem 3 meses pra fazer a seta de faturamento dele apontar pra cima, porque só apontava pra baixo. E pra esse cara, eu falo a mesma coisa, cara. Não vai ser fácil, porém esse cara tem um jogo que tá um pouco mais à frente. Ele já tava no e-commerce. Muitos desses caras, eles vêm com aquela cabeça que a gente fala aqui, muito voltada só pra performance. E muitas vezes esse cara vem sem marca. Então, uma das primeiras coisas que eu falo pra ele é, cara, vai ter que trabalhar brand, vai ter que trabalhar marca, vai ter que se diferenciar, entendeu? A gente vai ter que focar nos canais. Que é aí que tá duro, é aí que é a dureza da verdade, né? Eu vejo que para alguns empresários, PMEs aí que estão entrando no e-commerce, nesse cenário que você falou, que é o cenário do cara que tem a loja física e tá indo pro e-commerce, ainda não experimentou nenhum marketplace, né? O e-commerce se torna um campo minado. Não, exatamente. Porque ele não sabe o que esperar ali, né? As plataformas hoje, assim, estão muito mais acessíveis, né? Principalmente, vamos começar ali numa plataforma como a Nuvem Shop, que você pode ter um template lá e começar a vender. Um template bom, bonito, funcional. Mas o que eu vejo é que essa falta de se programar para poder estar no e-commerce e a ilusão que o marketing digital é algo barato e vai dar um retorno rápido, né? É onde a grande maioria acaba morrendo, né, Rafa? Exatamente. Porque ele não prepara, ele não se planeja para pagar a mídia. E quando ele se planeja, ele se equivoca ao ponto de dizer que eu tenho aqui R$1.000, R$2.000 que eu vou colocar, e às vezes pro nicho dele não vai funcionar. E eu digo mais, às vezes ele não planejou nem o investimento do marketing, mas nem o investimento de outras frentes. Porque, cara, tem muita gente que esquece que você contratar uma plataforma de e-commerce para vender na internet é um comércio, cara. É tão custoso quanto você ter uma loja física, entendeu? Dado ali as proporções, especialmente no começo, apesar da barreira de entrada para uma loja digital é menor do que a barreira de entrada de uma loja física, né? Onde você tem calção, você tem custos ali, né? Você tem ponto físico em si, mas ainda assim você tem custos. Então você tem custo fixo, você tem custo variável, você tem custo com logística. Você tem custo com depósito dos seus produtos, você tem custo com o próprio CMV do produto, você tem imposto, entendeu? Você tem o revenue share da plataforma, o custo da plataforma, você tem meio de pagamento, você tem antifraude, você tem um monte de coisa que tá embarcada ali. E aí, cara, esse cara que só decidiu abrir uma loja, que falando do PME é boa parte, quando ele começa a se deparar com isso, ele fala, caramba, mas tem tudo isso que eu preciso contratar? Meus custos estão desse tamanho? E a tendência é que isso vá aumentando, né? Porque você teve a implantação, aí você tem que ter um contrato com o correio, aí você tem uma carência mínima ali, aí você tem a sua plataforma que você já vai começar a pagar a mensalidade. O próprio meio de pagamento também. O próprio meio de pagamento que vai morder uma parte. Aí você coloca o imposto dentro disso. E se você é pequeno, você não tem ali um poder de compra muito grande, automaticamente você tem um custo de produto mais alto. Né? Então sua margem fica mais apertada. E aí no começo, como que faz, cara? Entendeu? Então é um ponto que precisa olhar. Cara, eu vejo também que o Premier, quando ele entra, ele só pensa em vender, né? E aí ele não viu a margem do produto dele, né? E quando você coloca todos esses custos que você colocou aí, às vezes ele não tem margem pra estar no e-commerce. Não, e é essa conta que tem que fazer. Porque, assim, cara, vamos lá, você tem lá, você coloca numa planilha, né? E aí a gente entra até naquela questão, marketplace e tal. Você coloca lá nos seus custos. Aí no final, sei lá, você faturou 100 mil, cara. Desses 100 mil ficou 15%. 15% é do quê? É de lucro? É de margem de contribuição? É do quê? O que falta pagar ainda desses 15%? Ele não tem essa visão.
Exato. Então, construir um plano, realmente um BPzinho, bem desenhado ali, um DRE certinho, vai te ajudar, cara. E assim, no e-commerce hoje, especialmente nos dias de hoje, cara, onde você tem muita ferramentinha, né? E antes a gente não tinha isso. Antes, basicamente, você tinha o quê? Basicamente, você tinha que contratar uma plataforma, você contratava meio de pagamento, você contratava meio logístico, colocava produto e já era. Mídia e já era isso. Hoje não, cara. Hoje você tem antifraude, você tem... eu tô falando que antes não tinha antifraude, mas assim, tô falando há muito tempo atrás, tá? Muito tempo. A gente sabe que você é antigo, Rafa. Então. Não precisa esclarecer pra todo mundo. Antes você tinha antifraude, agora você tem antifraude, agora você tem ferramenta de automação, agora você tem ferramenta de e-mail, você tem ferramenta de disparo, você tem ferramenta de customização de layout, você tem ferramenta de analytics, você tem tudo. E aí quando você começa a ver, e essa é uma armadilha que tem que tomar cuidado. Porque se você pega um consultor que ele quer mostrar trampo, não com resultado final no seu bolso, mas com várias coisas que ele traz, ele vai colocar um monte de penduricalho na sua loja. Vai virar uma árvore de Natal. Ele vai falar que você tem que contratar o Hotjar, que você tem que contratar não sei o quê, contratar isso, contratar aquilo, porque tudo isso aqui é importante. E aí, cara, quando você começa a colocar na ponta do lápis, você tá gastando uma grana ali só de ferramenta. Só de ferramenta. Isso é uma armadilha. No começo o cara começa cruzinho ali, mas depois, cara... Ainda mais quando ele vai na opção de plataforma, né? E esse consultor, ele traz para uma plataforma que nem a Shopify, por exemplo, que você olha lá, o custo dela não é alto, mas é em dólar. E tudo que você vai colocar lá é app, por exemplo. Então eu vejo muito PMEs começando uma plataforma como a Shopify, por exemplo, mas ele não colocou esse custo de app. Né? Você pega $2 ali de um app do correio, você pega $5 ali, você pega $10 ali. Quando você vai ver, você tá pagando ali um caminhão de dinheiro. Eu falo que é o mesmo custo que a gente tem quando a gente assina os streams em casa, né? Exatamente. Eu vou pegar a Disney, eu vou pegar a Prime, eu vou pegar, a HBO, porque tem um negócio que eu quero. Cara, você vai ver. Eu fui fazer um trabalho com o meu consultor financeiro, quando a gente foi ver, eu tava pagando R$300 de só de streaming. Entre Spotify, Netflix, Amazon. Você vai colocando, e eu não senti isso no bolso. Acontece a mesma coisa com o e-commerce. A mesma coisa. Cuidado, né? Porque hoje você tem muito custo diluído mesmo, né? Em ferramentas. Antes, cara, para você contratar uma ferramenta de e-mail era uma bala. Para você contratar uma ferramenta de monitoramento era uma bala. Hoje você tem um monte de ferramentinha. E você vai colocando. Acontece a mesma coisa com as IAs. Putz, tem uma IAzinha que eu uso aqui, tem outra ali. Quando você vai ver, você contratou um monte de IA. É a mesma coisa, cara. Então tem que tomar esse cuidado. Eu acho que o maior vilão do PME, independentemente, tá? Se ele tá começando ou se ele já tá aí na estrada já. É a margem. É a margem e a escala de vendas, cara. Porque, putz, não adianta você escalar e não ter margem. E também não adianta você ter margem e não escalar. Eu acho que são os dois maiores vilões. E é onde a galera mais patina. Porque é onde mais fica estagnado. Margem porque você tem pouco poder de compra, você tem pouco poder de negociação. E escala porque, putz, ninguém te conhece, às vezes o marketing não tá eficiente. É que o marketing, pra quem tá começando, é muito difícil, né, Rafa? Porque não é só você montar uma conta no Instagram, entendeu, Khaled? E normalmente o cara tá competindo com grandes players, né, cara, quando ele vai pro e-commerce, né? Então, você pega principalmente o nicho de moda, que hoje você é um cara especializado nesse nicho. É um nicho complicado, porque ele precisa ali da relevância, do brand para poder vender mais. Porque ninguém conhece esse cara, ele tá só batendo na porta dos outros falando, compra meu produto. E a galera, mas quem é você? Quem é você, exatamente. E aí, cara, essa fatia que você tem que separar para esse tipo de situação, de aparecer, mas aparecer não oferecendo produto, mas oferecendo marca, oferecendo porquê a pessoa compra com você, ele não tá preparado. Aí o cara acaba não vendendo, ou vendendo sem margem. Né? Exatamente. Cara, ó que legal do que você tá falando até. Tem um caso de um cliente que tá comigo agora aqui. Esse é o primeiro mês que a gente tá. É aquele que eu falei que a gente tem 3 meses pra fazer a seta de faturamento subir. Ele entrou em contato comigo em novembro. Comecei lá. Uma data já... Perto finalzinho de novembro ali. Começou a conversar comigo ali. Meio de novembro. Dezembro e janeiro para e-commerce. Começou a falar lá. Putz, Rafa,
minha situação é essa, tô estagnado. Ele tem uma loja vende armarinhos e aviamentos, né? Vende botão, máquina de costura, essas coisas. E ele vendia bem. E num dado momento, cara, a coisa foi lá pra baixo. Entendeu? E não saiu de lá de baixo. Então o cara tava com um custo alto, com um CAC gigante. Ele tava investindo uma bala em Google e Meta. Nada de retorno. Ele tava numa plataforma lixo. E eu vou falar o nome dessa plataforma aqui. Pra evitar que todo mundo contrate. Cara, você porque tá apimentado ah, hoje, não, hein? cara, desculpa, pode, se quiser, não gostou, porque não dá, cara, não dá. Nós Ele vamos- tava numa plataforma que é de entrada, que era a loja integrada, mas atende, é ok. É uma loja é uma plataforma honesta, velho, pro que você paga. Fato. E aí o consultor que tava com ele falou assim, não, vem comigo, vai na Wake. Ah, não. Ele foi pra Wake. Irmão, na Wake você não consegue fazer porra nenhuma. Despencou. Despencou. Primeiro que assim, a implementação foi errada. E nem quem implementou, nem o pessoal da Wake avisou o cliente. Não fizeram redirect 301. Caiu mais de 30%, caiu uns 30, 40% o tráfego do cara. Taxa de conversão foi lá pra baixo, porque aquele checkout é um lixo. Taxa de conversão e atração de mídia também diminuiu, porque aquela merda daquela plataforma não traqueia direito as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, eu não consigo, fazer um tracking efetivo de carrinho. Cara, que a maestria do e-commerce é os dados, né, cara? Eu não consigo É o saber principal. se dá hoje, vocês aí da Wake me falem, tá? Mas até hoje eu não sei como fazer, velho, porque não tem data layer que traz informação de produto, ID de carrinho, valor de carrinho, não traz nada, velho. E você só sabe que a pessoa acessou um carrinho. Mas e aí, como é que eu faço pra saber quais produtos ela colocou no carrinho e saber se eu abandonei? Eu não sei, cara. E o remarketing, isso aí. Depois. Mas como é que você faz o remarketing dessa forma? Você não faz. Então, assim, plataforma horrível. Horrível. Teve um cliente que eu tinha, que eu consegui tirar de lá, fui pra Vtex, adivinha só? Começou a crescer. Por que será, né? Então, cara, assim, esse cara tava nessa situação. E aí, eu falei pra ele, não, vou te mandar uma proposta, tal, assim, assado, beleza. Quando deu uns 20 dias depois, eu fui fazer um follow-up ali com ele, falar, pô, e aí, deu uma olhadinha e tal. Ele falou, Rafa, eu tava pra te chamar mesmo, cara. Eu preciso tirar uma dúvida com você, eu confio em você, porque quem me indicou foi, mano, um ex-patrão meu, de uma agência que eu trabalhei. Então o cara deu boas referências e ele já confiava em mim antes de fechar. Ele falou, Rafa, seja bem honesto comigo, cara. Minha situação é essa. Não tô vendendo, tô estagnado, tô colocando X por mês, meu retorno tá péssimo, não sei se meu negócio tá aqui no online. Você fecharia a loja, cara? O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu tento? Que pergunta difícil. Pergunta. Eu poderia ter falado assim pra ele, não, tenta sim, vai aí, cara. Pra ele fechar comigo, né? Pra mim ia ser interessante. Eu fui muito honesto com ele, cara. Eu falei assim, ó, eu vou ser bem franco com você, cara. Na sua atual situação, eu fecharia a loja. Eu não manteria, não. Porque não tem perspectiva da maneira como você tá. Só que tem um ponto aí que aí é pra você refletir. Eu olhei seu Analytics, olhei as suas campanhas e, cara, eu até comentei com ele. A situação hoje é essa aqui, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. O que eu sugiro você a fazer? Tenta por 3 meses. Vamos colocar a casa em ordem. Eu tenho 3 meses pra fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer tudo certo, isso aí eu te prometo, cara. Primeiro mês ali vai ser um mês mais de configuração ali, que é esse mês de janeiro, né? Mas em fevereiro, em fevereiro, março, a gente já tem que começar a ver resultado. Se não vier, fecha. Não tem multa comigo, você pode cancelar o que você quiser. Fecha. Aí ele, putz, Rafa, gostei. Vou fazer isso. Então, assim, é uma realidade que a gente muitas vezes precisa trazer o cara. Às vezes o cara não está pronto pro e-commerce e às vezes o cara, o que ele vende não faz sentido estar no e-commerce. No caso dele, pelo mix que ele estava trabalhando nas campanhas, armarinho, essas coisas, são produtos de ticket muito pequeno, muito pequeno, né, Rafa? Então o CPA fica alto, o ROAS fica baixíssimo e a conta não fecha, entendeu?
Agora, quando tá na loja física, faz sentido, porque aí você tem milhares de itens, o cara olha, entendeu? Então, tem que ser honesto com o cara, cara. Sei lá, e ainda mais, dependendo desse nicho que você tá falando, nós temos um problema que é o CAC, né? Pô, O total. CAC, cara, virou um vilão pro PME, Total. né? E pro cara que tá começando é sempre muito alto, né? Não tem o que fazer. E como que trabalha, Raps, né? Tendo esse vilão, né? Batendo na porta, como é que a gente consegue equilibrar essa balança? Cara, eu poderia vir aqui e falar falar docinho. Falar, não, vai tentando, investe aqui, que vai diminuir. Mas não é, cara. Você vai ter que ter fôlego pra segurar o CAC alto no começo. E ele vai ser alto, né? Ele vai ser alto, cara. Você não vai ter retorno no começo. E quando você tá estagnado, e suas campanhas estão ruins, mesmo assim, nos primeiros meses, mesmo você fazendo tudo certo, nos primeiros meses vai ser complicado, cara. Uma outra situação que, cara, você já vai ver reflexo na hora. Então, assim, não adianta, cara. Tem que ter fôlego. Tem que ter fôlego. Se não tem fôlego pra investir, é melhor não contratar um profissional mais caro, é melhor tentar fazer você mesmo ou sair. O jogo é esse, cara. Não sai. Não tem muito o que fazer. Não tem, cara. Não tem. Obviamente, você tem estratégias pra diminuir, melhorar o seu CAC ali, o seu CPA ao longo do tempo. Mas isso é ao longo do tempo. Não é uma estratégia que eu falo assim, ó, faz isso aqui que amanhã já... Não, cara. Não. Você reduzir seu CPA, você tem que reduzir o tempo da jornada do cara, você tem que trabalhar bastante remarketing, você tem que construir muita base interna, né? Seja em WhatsApp, e-mail e tudo mais. Você tem que ser efetivo na sua venda, você tem que melhorar sua margem, você tem que comprar melhor, você tem que reduzir custo, entendeu? Então tem uma série de coisas que você tem que fazer no decorrer do tempo para poder melhorar seu CAC. Taxa de conversão é um ponto crucial também. Total. Entendeu? Tentar melhorar seu ticket médio. Mas são coisas de médio e longo prazo, cara. Mas o CAC é um vilão e ele vai ser um vilão, não tem como fugir. Cara, a gente tava ali no backstage conversando um pouco e você me chamou a atenção de um ponto, né? Que os PMEs acabam errando muito no começo, né? Eles têm o poder da loja física e na loja física eles vão bem. Eles pegam isso como referência para levar pro e-commerce. E aí, no e-commerce, eles não têm a referência de ninguém, né? A não ser dos grandes varejistas. E eles, nessa entrada, eles acabam querendo entrar batendo de frente com esses grandes varejistas. Ou seja, se replicando ali para ser uma cópia do grande varejista, né? E isso atrapalha muito o começo, porque, como você disse até agora, Raps, é um trabalho de formiguinha. De formiguinha. É escolher a plataforma correta, tentar ter um bom planejamento, porque vai precisar investir em marketing, o CAC tá caro. Exatamente. A mídia tá mais cara. A mídia tá mais cara. Né? Esse cara ainda não aprendeu o jogo do que ele vai ter que ter relevância e com o jogo do conteúdo para isso. Né? Então ele vai se prender no começo a mídia paga. Né? E aí ele entra... Aí, essa é a casca de banana, né? Lembra quando a gente jogava Mario Kart? Lembro que você escorregava na bananinha. Essa é a casca de banana, porque ele fala assim, eu quero ser igual... Ou você contou um lead ali, queria ser igual o Web Motors, por exemplo. Exatamente. O cara é de construção, eu quero ser uma Leroy. Eu quero um site igual ao da Leroy. E aí é onde ele escorrega de vez, né? Não, total. Porque aí ele entra numa armadilha achando, eu vou usar aquele benchmark ali pra, né? Se deu certo aquele, vai dar certo. Cara, outra jornada, esquece isso aí. Você tem que pensar em você. E você mencionou o lance do conteúdo, cara, o game... Com essas IAs e o comportamento de busca hoje do usuário, o game, mais do que estar em ter mídia efetiva e tudo mais, tá em conteúdo, cara. Você vai ter que ser um curador do seu produto. Você tem que ser um curador do seu produto. Paginazinha, com fotinha, descrição simples e tabelinha, esquece, velho. Esquece. Por quê? Porque o usuário, além de ele precisar ser convencido, as IAs estão entregando esse conteúdo. Então, quem for melhor na descrição do produto e na entrega desse conteúdo para as IAs, vai sair na frente. Entendeu? E aí, cara, um ponto que é importante. O que eu percebo hoje, tá? Muita gente que tá iniciando hoje lá comigo, ou até que já iniciou, mas tá travado, eu tô vendo uma migração de principal canal de vendas. Interessante isso, cara. Antes você tinha a plataforma como principal canal. Aí você tinha algum outro canal. Telefone. Chatzinho ali no... Chatzinho. WhatsApp. Direct. Você tinha.
Agora, cara, eu tô vendo, principalmente no PME, a maior oportunidade de venda não está sendo na plataforma. Está sendo pelo WhatsApp. Ou seja, a plataforma virou um catálogo. Muitas vezes a plataforma é um catálogo. E veja só, a plataforma, muitas vezes, Interessante isso aí, Rafa. é a ferramenta que você mais investe. Implantação, contratação da plataforma, configurações, enfim. Só que no final, você fez tudo isso, no final, o cliente ele vai sentir confiança de comprar com você no WhatsApp. Não na sua loja, porque sua loja é nova. Isso quer dizer, então, que eu não tenho que ter uma loja, uma plataforma? Não tô falando isso. Você deve ter, né? Deve ter. O que eu tô dizendo é que você, muitas vezes, no começo, talvez você tenha que apontar seu canhão para outro lado. Você vai ter ali a sua plataforma de e-commerce, mas você vai ter que mirar seu canhão ali para onde a... Lembra que a gente acabou de falar aqui para melhorar a CAC, reduzir o tempo da jornada de compra até do interesse até a compra? O WhatsApp é o melhor canal para isso. Então ele deixa de ser um canal de atendimento, onde ele nasceu, né, com mais um canal de atendimento. Exatamente. E ele vira agora o principal canal de vendas. Principal canal de vendas. Cara. É uma boa Obviamente, no meio, e eu tenho tanto cliente que está começando, quanto cliente que já está comigo há muito tempo. O cliente já está comigo há muito tempo, o que acontece? Ele tem a loja como o maior canal. Só que lá no começo não era. No começo era o WhatsApp. O que foi acontecendo? Como as pessoas foram comprando, confiando e a entrega foi muito boa, né? A experiência de como foi muito boa, ao longo do tempo, essas pessoas que preferiam comprar pelo WhatsApp decidiram que, putz, não, vou comprar aqui na loja mesmo, eu já conheço o produto, já conheço todo mundo, já sei que vão entregar. Se eu tiver alguma dúvida, eu entro em contato. Então ela vai. Porque ela já teve uma primeira experiência. Mas por que isso acontece? Porque no começo você tem a muralha e o obstáculo da confiança para compra. Interessante. Então, se eu vou comprar alguma coisa com você e eu não te conheço, cara, e tem alguma coisa que o Kevinho vende ali, eu vou preferir comprar com o Kevinho. Total. Entendeu? Total. Eu não te conheço. Imagina isso no digital. Eu tô vendo uma loja nova. A gente tem um monte de notícias de fraudes aí. Putz, será que é bom? Será que não é bom? Ou às vezes a desconfiança não vai nem a nível de entrega, sabe? De fraude. Às vezes a desconfiança vai a nível de produto. Cara, será que a camisa vai ficar boa? Será que esse sapato vai ficar bom? Né? Putz, será que esse negócio que eu comprei aqui vai me atender mesmo? E aí, estamos falando de uma plataforma de e-commerce, estamos falando de uma venda passiva. A pessoa que tem que encontrar as informações, buscar encontrar as informações que você tem disponível ali. Então não tem ninguém tentando convencer ela. A partir do momento que ela cai no WhatsApp, mudou o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Porque agora eu tenho o poder de convencimento e de fazer uma venda ativa. Eu vou dar insumos para aquele consumidor para ele comprar comigo. E aí, lembra que eu sempre falo? Pessoas se conectam com pessoas. A partir do momento que eu tô conversando com alguém, putz, tenho dúvida, será que esse sapato vai ficar bom? Cara, não sei se esse sapato vai ficar bom no meu pé. Qual que é a forma dele? Fala, não, a forma, o cara vai responder, não, a forma é boa, ó, visto no meu pé aqui. Manda um sapato seu aqui pra eu tirar uma foto, medir no ChatGPT e ver se vai ficar bom. Tem cliente nossa que vende sapato, mas ela monta look. Ela vai lá, se veste com o look que a cliente gostou, coloca o sapato e mostra. Você tá me dizendo que o contato, a pessoa entrou no e-commerce, ela clicou no botão do WhatsApp ali para falar com alguém, e aí o interesse inicial é o sapato. Mas além do sapato, ela monta um look e ela já dá todo o look pro... Ela não vende roupa. Essa que é a sacada. Ela não vende look. Ela quer vender o sapato. O sapato. Mas ela coloca um look pra mostrar que... Olha as combinações. O quanto aquele sapato... Olha como é versátil. A quanto ele agrega. Exato. No vestiário. Exato. Ó, vou trocar de calça aqui pra você ver como é que fica com essa calça branca aqui. E mostra. Ela não vende roupa. Ó com essa bolsa como é que fica. Ela não vende bolsa, começou a vender agora. Mas ela não vendia bolsa. Só vendia sapato. Interessante. Entendeu? Isso. Quem faz isso? A vendedora. Só que a vendedora tem que ser ligeira. Entendeu? Quem se veste? A dona da loja. Interessante. Entendeu? Então, cara, assim, o WhatsApp é um canal essencial pro PME. Essencial. E não adianta você querer
e é um pensamento que eu sei que existe muito forte. Ah, não, mas eu quero vender pela minha plataforma. Putz, você querer e o consumidor querer, quem quer mais? Você ou o consumidor? Consumidor. Se o consumidor prefere comprar no WhatsApp, não tem o que você possa fazer. Você pode mudar a campanha, você pode mudar o que você quiser. É onde ele se sente mais seguro. É onde ele se sente mais seguro. Pra comprar, né? Exatamente, cara. Obviamente, cara, seria melhor se as vendas fossem só pela plataforma? Seria, porque aí você tem escala, você não depende de ninguém ficar falando ali. Mas, cara, não é você que escolhe isso. É por isso que eu vejo hoje muito dos e-commerce no carrinho ali, né? Já colocando o botão do WhatsApp embaixo do botão de comprar. Isso aí é a primeira coisa que eu oriento. Esse cliente mesmo, que eu mencionei aqui, foi a primeira coisa que eu falei pra ele antes de fechar. Antes de fechar, eu falei, ó, a primeira coisa que você faz é isso, já monta aí já. Antes de ele fechar comigo, ele colocou, já começou a ter algumas coisas interessantes ali. O fato é, funciona e funciona muito bem. Exatamente. Só não pode virar um gargalo. Assim como o meio logístico é pro e-commerce também, o WhatsApp ele é uma ferramenta poderosa, mas ele tem que ser bem trabalhado. Tem que ser bem não trabalhado. dá pra colocar o WhatsApp lá e deixar sem um atendimento especializado. Exato. Ah, Rafa, mas eu consigo mais volume na mídia, trazendo aqui para o meu e-commerce. Cara, a grande diferença é que você vai trazer um monte de gente ali com uma taxa de conversão de 1,5% para quem entra no seu site. Isso média Brasil de quem tá bem, tá? Correto. Se você tá... Provavelmente você que tá me assistindo aqui não deve ter isso. Se eu for chutar aqui, sua taxa deve flutuar entre 0,2 e 0,8, né? De taxa de conversão. Quando a gente fala de WhatsApp, tem o dado aqui, cara. Estamos falando de 21 milhões de contas ativas no Brasil. É muita conta. É muita gente, cara. É muita gente. 21 milhões de contas ativas. Isso aqui, dados do Meta. Novembro de 2025. Então, cara, assim... você tem volume. Volume você tem. Beleza? O que falta para você conseguir vender? Falta você trazer a pessoa certa e você ter um atendimento bom. Aí tem duas maneiras de você escalar, né? Com o WhatsApp. Ou você coloca pessoas competentes que vão conseguir atender uma carteira de clientes e aí, conforme for escalando, você vai ter que ir contratando. Ou seja, não é tirar a menina lá do financeiro, que ela tem tempo sobrando e colocar para atender o WhatsApp. Tem que ser uma vendedora. Uma vendedora. É um departamento de vendas. É um departamento de vendas. É um canal, cara. É um canal. Você tem... No e-commerce, você tem o canal da sua loja própria, você tem o canal do marketplace, você tem o canal do WhatsApp. E hoje eu consigo traquear? Consegue. No Meta, KPI oficial, você traqueia tudo, inclusive a venda. Cara, olha que absurdo. Inclusive a venda, você traqueia tudo. Consegue saber tudo. É tudo seu CRM, cara. Então, assim, não tem desculpa. Então, essa é uma forma de você escalar manualmente. Mas hoje, você também consegue escalar com IA. Né? Se você colocar uma IA boa, que faz um trabalho bom, ela consegue fazer um trabalho de qualificação, entregar para o cliente as melhores opções e até mandar link de pagamento. Monta o carrinho pro cara, entendeu? Mas aí a gente tá falando já de uma IA mais avançada. Se for fazer um negocinho simples, uma IA que pelo menos atende saque, informação, dúvida, cara, já tá filé. Vendas, putz, você pode colocar uma IAzinha para ser uma espécie de SDR, que é o que vai filtrar as principais... Porque tem muita gente, eu vejo lá nas mensagens dos nossos clientes, tem muita gente que é assim, ai, nossa, amei. Ai, nossa, quanto é? Ai, nossa, gostei. Entendeu? Aí você não vai, putz, é difícil você ficar parando, mas você tem 2.000 mensagens por dia. Coloca uma IA para poder fazer essa frente, a partir do momento que ela identifica interesse, ela te dá o lead. Entendeu? Então, a pessoa vai lá e recebe assim, nossa, gostei. Aí ela vai lá e fala, nossa, que bom que você gostou. Quer ver um pouco mais de detalhes? Aí a pessoa fala, quero. Aí ela vai lá e manda foto pra ela. Ó que legal. Essas aqui são as fotos, você pode fazer isso, isso e isso. Ó, estamos com uma oferta especial que é X. A pessoa vai lá e se interessa e falou, nossa, gostei, vou analisar aqui. Acho que depois a gente volta a se falar, eu compro. Ela demonstrou interesse, não demonstrou? Então. Pode ter um gatilho que avisa, notifica um vendedor humano para fazer o follow-up com esse cara. A própria IA pode fazer o follow-up, mas você pode ter um gatilho desse. Porque agora ela demonstrou interesse. Interessantíssimo. Entendeu? Cara. Hoje lá na Rafis, por exemplo, eu não tenho SDR, eu não tenho vendedor. Se você entrar lá no site lá, você vai clicar no botãozinho, você vai cair na Rafa, e aí você vai conversar com a Rafa.
A Rafa vai fazer ali umas 5 perguntinhas para você. Cada uma dessas perguntas atendem um critério que é chamado de matriz Bunch, né? Que aí a gente vê se a pessoa tem dinheiro para poder contratar o serviço, se ela é a autoridade que vai tomar a decisão ou não, se ela precisa do serviço e qual o tempo, né, que ela vai fazer isso. A IA faz tudo isso. E sabe o que é mais legal? Conforme a resposta, a IA vai dando ponto. E aí ela fala assim, ó, esse cara aqui, o máximo é 10. Esse cara aqui tá com uma pontuação de 8. Então ele é um lead super qualificado. Entendeu? Mesma coisa você pode fazer no e-commerce, cara. Cara, você falou do WhatsApp como um movimento, como uma ferramenta de venda, certo? E a recompra? Eu consigo trabalhar pelo WhatsApp também? Você acha que é um caminho viável? Consegue também. Aí você tem que trabalhar o seu CRM, né? E estratégias de retargeting. Que aí você pode trabalhar tanto com e-mail quanto com WhatsApp. Qual é o cuidado que você tem que tomar no WhatsApp? Você não vai ficar mandando lista de transmissão para todo mundo e nem mensagem em massa para Deus e o mundo. Senão seu número vai ser bloqueado. Ali o ideal é você fazer o quê? É você ter uma ferramenta conectada à API oficial da Meta, né? Que vai estar acoplada a um CRM para poder identificar comportamento, compra, etc. Aí você vai ter um númerozinho ali que vai mandar esses anúncios via template. E aí ali você pode ter um botãozinho de entrar em contato com o vendedor. Muitas vezes dá para você fazer pelo mesmo número, que eu até prefiro, mas é mais arriscado. O ideal, assim, menos arriscado mesmo é você mandar por um número, você clica no número, vai para outro número que é só de vendas, e aí lá você desenrola, lá você conversa, entendeu? Interessante. Então sim, dá para fazer bastante estratégia de recompra. Só que assim, o WhatsApp, cara, vai além, o Khaled, da mensagem em si. One-to-one, entendeu? Vai além. Você pode criar estratégias de grupo, como a gente sempre fala aqui. Quer um canal melhor para você fazer um trabalho de retargeting e de recompra do que um canal de cliente VIP, por exemplo? Não tem, cara. Mas tem que ser VIP mesmo, né? Tem que ser só VIP o nome, né? Não adianta você colocar VIP no nome. Tem que ser uma estratégia boa. então, cara, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer com o WhatsApp. Uma série de coisas. Cara, brilhante. Brilhante. E, assim, um ponto importante, principalmente pro PME, isso já é algo que já tem que ficar plantado aí na mente. Qual é o seu diferencial? Porque se você entrar para ser só mais um, Rafa, mas eu não tenho preço. Não tô falando de preço. Seu diferencial precisa ser alguma coisa realmente muito, assim, valorosa pro seu cliente final. Esse exemplo que eu dei da nossa cliente que faz uma curadoria de moda para vender um sapato é um exemplo. O Mercado Livre faz isso? Não faz curadoria de moda. Cara. Shopee faz isso? Não faz. Entendeu? Aonde que ela vai conseguir, a cliente vai conseguir essa curadoria de moda para escolher melhor? Na lojinha ali da pessoa. Naquele atendimento mais direcionado, atendimento personalizado. Mais humano, personalizado, entendeu? É sobre isso que você precisa pensar. Como é que eu me destaco? Como é que eu me diferencio? Entendeu? Muito, muito top. Estamos chegando no final, mas eu quero deixar também uma outra pergunta, né? Manda. Que vem muito forte, né? Marketplace, aliado ou armadilha pro PME? Depende do que você vende. Depende do que você vende. Se você tem um produto bom, faz muito sentido colocar. Tem margem ali, bonitinho, tem demanda. Eu acho que é até obrigatório colocar. Não como principal canal de vendas. Não como principal canal de vendas. Que é assim, no começo pode ser até que ele se torne. Porque se der tração, né? Mas hoje, assim, tá mais difícil de você vender no marketplace sem colocar mídia no marketplace também. Tem uma série de questões aí. Legal. Mas vai depender do produto. Por exemplo, cliente nossa que tem de moda, que vende produto mais premium, não consegue colocar o produto dela em marketplace. Vai zoar a marca dela. Ela não pode pôr no Mercado Livre. Ela não pode pôr na Shopee. Entendeu? Não tem aderência. Não tem aderência. Teria, no caso dela, eu até falei com ela esses dias, eu falei, o único marketplace que eu acho que caberia ao seu produto seria uma Shop Together. Porque aí o público ali, assim, é status você estar no Shop Together. Entendeu? Aí faz sentido. Então, veja, tem essas questões. Um ponto que você precisa olhar para ver se vale a pena público, se o público condiz com a proposta da sua marca.
você tem que olhar sua margem, se o produto que você vai colocar lá vai te trazer retorno, vai te sobrar, né? Pra você viver ali. E um último ponto é a demanda. Qual é a demanda que tem, né? Último ponto não, né? Penúltimo. O último ponto ali é a demanda. Qual é a demanda que o seu produto tem e a concorrência, que se relacionam no final das contas com a demanda. Se tiver bastante demanda, mas uma concorrência gigantesca, vai ficar muito mais difícil para você. Né? Então, avaliando esses 4 pontinhos aqui, cara, eu acho que faz muito sentido. Só tem que tomar cuidado. E não ficar dependente. Eu sempre falo isso, cara. Não fique dependente de marketplace. Que é o que eu vejo muito acontecer. Exatamente. É a famosa frase lá do construir a casa no terreno alugado, né? É isso. E, ó, pra terminar, se você tivesse que dar um conselho, aquele conselho agora como agência, tá? O cara entrou em contato com você, vou montar um e-commerce, sou PME, um conselho básico. Cara, estuda pra saber onde você tá entrando. Planeje. E entenda que vai ter que ter fôlego pra investir. E uma última coisa, não vai acontecer em 3 meses. É isso. É isso. Beleza? Gostou, meu fofo? Corte rápido. É isso aí. Muito bom. Muito bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Manda pra aquele seu amigo que tá estagnado, que tá pensando em entrar no e-commerce. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Assiste até o próximo. Deep Dive. Valeu.